dos últimos anos para cá, eu vivenciei uma fase de autocobrança em fazer a coisa acontecer. Com isso, eu vivi uma crise de identidade fortíssima. Porque no meu eu me achava desinteressante. Eu não achava que o meu conteúdo era bom o bastante, que eu era boa o bastante. Eu tinha muita insegurança, muito medo, que eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Então, eu comecei a fazer o quê? Comecei a olhar a internet como um todo. E nessa análise eu comecei a perceber o que é que está funcionando para fulano, o que é que está funcionando para cicrano, o que é que está viralizando, o que é que as pessoas estão curtindo, estão dando palco. E aí eu comecei a pegar um monte de referências que absolutamente não tinham nada a ver comigo, com os meus valores, com os meus princípios, mas que na minha cabeça funcionaria para me dar algum tipo de resultado. Sim. Porque no final das contas, ali na minha mente, eu só queria dar certo. Eu só queria que acontecesse. Eu só queria ser vista, né? Isso. É muito sobre essa carência também, que depois a gente vai falar até mais detalhadamente. Mas essa carência, essa nossa necessidade de ser visto, de ser percebido de alguma forma, por vezes nos coloca em situações que a gente acaba negligenciando o que é mais importante, que é os nossos princípios, os nossos valores, quem a gente realmente é. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a me perder no processo. Então, quando você começa a imergir em um universo que não é o seu, mas que você vê que está funcionando para outra pessoa, você começa a pensar assim, não, vai funcionar para mim também. Vai dar certo para mim também. E quando você se percebe, você já está totalmente sem identidade, você se olha no espelho, você não se reconhece, você entra num estado muito profundo de uma tristeza, porque quando você alimenta um personagem, você está ali em frente à câmera e você está ali alimentando ele. Só que quando você desliga a câmera, o peso emocional é muito absurdo. Porque você se força a ser algo que você não é, para agradar as pessoas ou para criar uma comunidade baseada naquilo que nem é real, de fato. E aí eu sempre falo aqui, nessa passagem do Evangelho, constrói a tua casa sobre a rocha, né? Quando eu falo isso, essa passagem ela serve para várias coisas, por isso que eu sempre comento. Então, para mim, nesse assunto que a gente está falando agora, esse constrói a tua casa sobre a rocha é assim, seja você, né? Viva a sua essência. Sim. Muitas vezes eu me questionei também mas eu não faço daquele jeito que aquela fulana faz. Não, mas eu tenho que ser essa mulher, não sei o quê. Só que eu tenho o meu jeito de ser, né? Aqui no próprio podcast, lá no início, algumas pessoas chegavam para mim e diziam, olha, tu tem que chamar fulana, porque ela vai dar muita curtida, sei lá, audiência e tal. E aí eu dizia, mas esse tipo de tema aí não conecta com o que eu quero passar, com o objetivo aqui do podcast, que é inspirar as mulheres através das histórias inspiradoras de outras mulheres, fazer essa mulher acreditar no próprio poder, né, que é esse poder interior que eu acredito. Aí eles dizem... Aí tem hora que a gente começa a achar que a gente está totalmente... Não, eu estou errada. Mas o quanto é importante realmente a gente nutrir a nossa essência. Exatamente. Porque, graças a Deus, eu não me desviei, né? Eu dizia, não, esse projeto aqui, ele vai dar certo. Sim. Se for para dar certo, é desse jeito aqui. Com conteúdo de qualidade, com histórias legais. E eu não vou chamar só a mulher porque ela tem muita... visibilidade. Eu quero trazer a mulher que tenha algo a ensinar, que tenha uma história legal para contar, né? Então, que tenha esse propósito que eu sempre falo, né? Com então, certeza. esse constrói a tua casa sobre a rocha, né? Ele toca muito em mim nesse sentido, que a gente não pode se distanciar da nossa essência, né? Concordo em gênero, número e grau, porque quando eu vivi esse processo de me perder da minha essência, eu poderia até estar conquistando algum tipo de espaço, mas a que custo? Tava a que ficando preço, triste depois, entendeu? né? Então, assim, tava ficando muito caro para mim. Até um ponto em que eu cheguei no limiar da minha saúde mental, em uma depressão profunda, e eu fiquei traumatizada com o celular. Eu não conseguia pegar em celular, eu tinha crise de pânico toda vez que eu tentava gravar um vídeo. E aí eu decidi me afastar da rede social. E agora há pouco você citou um versículo da Bíblia, e é algo que para onde eu for, e independente do tempo, eu sempre vou dizer que se não fosse Deus, nada disso teria acontecido. Porque nesse momento foi o momento em que Deus me forjou. Deus me levou para o íntimo mesmo, me escondeu. Como diz lá na Bíblia, que muitas vezes Deus precisa te esconder para que Ele possa te mostrar a tua verdadeira versão. Para que você
realmente se olhe no espelho e se reconheça, e você entenda que você é aquilo que ele criou, o filho que ele criou, a filha que ele criou. E a gente se perde nisso, com o mundo, com as pessoas, com o que dizem, com a ambiência, com tudo que acontece. A gente vai se perdendo. E se a gente não voltar para o nosso eixo, que em minha visão é Deus, Sim. a gente vai estar sempre se perdendo, porque o nosso eixo é lá. Foi Ele que nos fez, Sim. Ele que nos criou. Então, para mim, foi muito importante esse afastamento. E foi como se eu tivesse, em poucos meses, em 3 meses, vivido 1 ano, 2 anos. Porque eu amadureci muito, eu fui buscar entender e conhecer o porquê. Quando você tenta assumir um personagem para agradar outras pessoas, você tem uma necessidade de pertencimento. E todo excesso, ele esconde uma falta. Verdade. Então, quando você excede os seus limites para tentar parecer ser algo que você não é, você está se colocando nessa posição. Então, eu procurei olhar para dentro. Os meus excessos. Então, até a minha comunicação nessa época de crise de identidade era muito expansiva. Eu falava muito alto, mas depois eu fui entender. Eu falava alto porque eu queria ser escutada. Eu gritava porque eu queria ser vista. E isso não passa de uma carência que, de certa forma, e com toda certeza do mundo, vai impactar nos nossos resultados, na forma que a gente se posiciona, Verdade. na forma que a gente se comunica. Então, hoje, algumas pessoas olham para mim e dizem assim, nossa, Gil, tu fala de uma maneira tão calma, tão tranquila. Eu disse, gente, isso aqui sou eu. Vocês não têm noção, era de quando eu precisava expandir algo que talvez nem era. E isso me sugava tanto que, quando realmente eu desligava a câmera, parecia que eu estava sugada, que eu tinha, sei lá, carregado um peso, uma tonelada em cima de mim. Então, dá uma paz quando você é quem você de fato quer ser e não aquilo que você faz para agradar as pessoas. Isso, o ou que as elas pessoas querem, esperam de você, né? exatamente, o que elas querem de você, de fato.